que o São Paulo está próximo de anunciar o Hernan Crespo como treinador. Falamos do Mundial, Gramado, não sei o quê. Borussia, Porto, Chelsea. Agora voltamos para o Brasil. Hernan Crespo, ainda não anunciou, né, Arnaldo? O que falta? Passei tanto por isso, agora aguente. O que falta, Arnaldo? Falta assinatura. Só falta assinar. Está palavrado, né? O Crespo, a volta do Crespo, com um contrato até o final de 26, né? Que seria o final da gestão Casares, com a comissão, com uma nova comissão, não a comissão que ele trouxe lá atrás, que até teve alguns problemas ali com a direção do São Paulo à época. Então, o Crespo, quando o São Paulo solta a nota de rescisão com o Zubeldia, né, partindo da vontade do Zubeldia, já estava palavrado com o Crespo. É uma das poucas opções disponíveis no mercado. Ele vem com aquela situação de um aproveitamento muito parecido com o que teve o Zubeldia, com o que teve o Dorival, com o que teve o Rogério, tendo como marca principal a conquista do título paulista lá contra o Palmeiras e o fato de ter dirigido o time na pandemia sem público, né? Muita gente lembra, isso é tão curioso no futebol, eu me divirto até. É natural, né? Muita gente lembra do Crespo só do jogo do Palmeiras, do título. Ou da parte boa. Você gosta de lembrar das coisas boas, né? E que aquele jogo, aquele time, 3 zagueiros, marcação homem a homem, e foi mesmo, o Abel não conseguiu andar, o time Palmeiras não existiu no jogo. Com Rony, Veiga, nada. Foi perfeito o São Paulo no segundo jogo, marcação. Aquilo, logo depois, ruiu. Os jogadores estouraram, tal, não sei o quê, porque era o Copa do Mundo do São Paulo não deu férias e tal. As coisas mudaram, vários jogadores se machucaram, etc, etc. O Crespo termina o trabalho dele no São Paulo, aliás, demitido de uma forma meio, como eu diria, sacana, né? Porque o Rogério estava contratado no Morumbi, dando trânsito no Morumbi, e ele ainda não tinha sido comunicado no CT da Barra Funda, mas enfim, com um time já completamente diferente. Era não tinha 3 zagueiros. Então se levou para uma coisa mais o Ceni estava disponível e tal. Mas estou dizendo, muita gente está achando que o Crespo vai voltar com 3 zagueiros, marcação homem a homem, o jogo. Não. Depende, né? O São Paulo, eu não sei se ele vai mudar radicalmente o que o Zubeldia vai fazer. O que a gente sabe é que ele, curiosamente também, ele pega o São Paulo nos 2 momentos mais delicados desta gestão. O primeiro é a entrada, o time e o clube destruídos, as estruturas sucateadas. Hoje melhorou bem isso. Aliás, ele pega, falamos ontem aqui, ele pega, foi um dos argumentos para convencê-lo. A estrutura do São Paulo tem água na piscina, tem vestiário bom agora, tem equipamento, tem recuperação, etc. Ele não pegou nada disso, né? Tem torcida no campo, né? Morumbi e tal, não sei o que lá, tá funcionando. O muro não tá pintado para ele. A frase do muro, acho que vai ter aquela frase que for célebre, né? O Tirone sabe falar em espanhol, depois ele vai repetir se aí. as pernas... Eu não lembro mais. Mas se as pernas não chegam... Onde coração. não chegam as pernas, chega o coração. Bom, enfim, mais ou menos isso. Foi frase no vestiário, o Rogério pediu para pagar depois, para não ficar dando umas reminiscências. Mas o que ele sabe também é que o São Paulo tem seríssimas limitações financeiras nessa temporada, não pretende quebrar o plano de contenção e está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro e classificado para as 2 Copas, né? Imaginar uma mudança radical, eu não acredito, mas eu acho que dentro das opções disponíveis era talvez a mais plausível. E aí, Massá? Virando a página, agora não tem mais o Beldia, agora é o Crespo. Mas o time está de férias. O cara não foi contratado ainda. Isso. Vamos esperar. Não assinou. Exato. Porque daqui a pouco vem a... Lembro. Fala aí. Não, qual lembrança? O que você está lembrando? Miguel Ângelo Ramírez. Isso é uma. Não, mas isso acho que talvez não... esse tinha falado sim, não veio. Foram até... O Palmeiras foi sim, até lá. Né? O Leonardo Holanda levou o contrato para ele. É. Ele falou, amanhã eu assino. E lembrando que o São Paulo não está trazendo apenas Crespo. Tem que vir uma comissão. Vai mudar todo mundo. Foi todo mundo embora. A única coisa é que o idioma permanece a mesma. O Zubeldia sai com 5 auxiliares e a comissão... Então, vamos lá. Então, respondendo a sua pergunta. O Crespo andou para cá, o bibibi, bobobó, lá, lascou o time do Mundial, aliás. Viu?
Isso. Esse Al-Ain aí era o time dele, né? Beleza. Ganhou Champions Asiático, ganhou o time do Jorge Jesus. É verdade. Perfeito. Campeão, então, tem troféu. O que mudou do Crespo de 4 anos para agora? Mudou uma coisa, São Paulo piorou muito. E ele vai ter que fazer mais milagre do que já fez lá. Eu acho que... E lá... Só como estrutura melhorou um pouco. Não, é campo, que eu tô falando. jogador, elenco. E terá a torcida que faz muita diferença no Morumbi, Não. com e sem. Sim, você pediu uma análise técnica do Crespo, sim. né? Então, ele e jogadores, elenco, certo? Eu admito que mudou, melhorou muito e o que está por trás faz muita diferença no dia de hoje, no futebol hoje. Compreendo isso e está certo, está tudo bem. Agora, com o elenco que ele tem, o que ele poderá fazer de diferente do que fazia o Zubeldia? Pouca coisa. A pouca coisa está mais naquele approach inicial, Sim. da motivação, daquele que não está jogando, daquele que, puxa, eu sou reserva, eu podia ser titular. E depois, com a acomodação das coisas, ele vai carregar uma responsa danada, porque isso vai virar contra ele. Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, a galera que não tem compromisso com nada... O invicto era o Zubeldia. É isso aí. Entendeu? Então, essa é uma faca... Bom, não é assim? Isso é um bumerangue. Que a direção do São Paulo jogou um bumerangue. Boa comparação. Entendeu? O bumerangue foi, ele tá viajando aí. Não sabe nem se ele vai voltar. Foi comprar cigarro. Um número curioso, até falei pro Tirone, para mim, que é essa é uma diferença grande entre o Zubeldia e o Crespo. Eles são bem diferentes, são argentinos, o Crespo é um pouco mais velho, tem mais o perfil europeu, começou a carreira na Europa, dirigiu o time italiano como primeira formação do Crespo, é europeia. O clube em que o Crespo teve mais partidas na carreira foi o São Paulo. Eu fiquei surpreso disso. Olha que loucura. Caramba. E ele não completou um ano de São Paulo, né? Ele não foi uns 6 meses. Não, o clube... com condições completamente atípicas. Então ele trabalhou na Itália, na Argentina, no Catar, na Emirados. E uma coisa que para mim tá claro. Tá claro. Um vai estar de terno, é uma postura, o outro aquele agasalho invadindo o campo. Pode esperar que amanhã a gente pode falar disso, mas vai ser uma frieza absurda perto do outro. Bom, vamos conferir os destaques do dia aqui no Band. Está de volta Hernan Crespo ao São Paulo. Pois é, Tironi, ainda não é uma coisa oficial, porque o clube não anunciou. Pode até acontecer durante a live, mas é pouco provável que aconteça ainda nesta... Mas, na verdade, é um acerto que estava já mastigado desde o sábado, quando o São Paulo entrou em contato pela primeira vez com o Crespo, pós-convicção do pedido de demissão do Zubeldia, né? Então, o São Paulo passa a, de fato, procurar um técnico a partir do sábado e o Crespo... guardando assim as proporções, era quase que a única opção, né? O São Paulo não tinha muita alternativa no mercado e foi buscar um técnico que tem uma história recente no clube, que sempre demonstrou muito apego ao clube, foi campeão, tirou o time da fila, saiu de um jeito meio estranho. Em todas as entrevistas citava o São Paulo e o desejo de voltar a comandar o São Paulo com torcida, né, com público, e aí ele volta a comandar o São Paulo, e a gente vai contar os detalhes também de como ele volta, qual é o momento atual dele, como é que é a comissão técnica dele, né, o que aconteceu na videoconferência de hoje à tarde que praticamente selou a contratação dele foi o acerto do salário, da diluição da multa contratual ao longo do contrato e a duração do contrato que vai até o final de 26, que é justamente quando acaba a gestão, né, Júlio Casares, né? Então, tipo, é curioso a gente notar que a gestão começa mais ou menos com o Crespo, logo quando ele entra no lugar do Diniz, né, naquele primeiro Campeonato Paulista, e em tese vai acabar com o Crespo lá no final de 2026, se ele chegar até lá, né? Porque completar um ano no comando técnico do São Paulo não é muito simples nos últimos tempos,
O Zubeldia até completou, mas não durou muito mais do que um ano, né? Então é isso, galera. É praticamente certo aí o Crespo, novo técnico do São Paulo. O que é que você achou do Crespo aí? É melhor do que o Zubeldia? Não é melhor do que o Zubeldia? Comenta a opinião de vocês aí, né? Eu acho que o São Paulo precisa de um fator novo. Eu não acho o Zubeldia um mau treinador, mas precisava de um fator novo. Já tava desgastado, os caras já não estavam seguindo muito ele. Eu acho que muitos jogadores, né, acho que a pressão agora vai sair do Zubeldia, que não é mais treinador, e vai ser mais nos jogadores, né? Pô, a gente já mudou o treinador e vocês continuam jogando, entende? Então a pressão vai ser mais nos jogadores agora. Então bora ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Comenta a opinião de vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião. Todos esquecem pra Band Esporte e o canal do Arnaldo tirando o link aqui na descrição. Valeu? Comenta aí. Mas eu acho que só precisava de um fator novo. E esse tempo aí de férias agora, depois vai ter um tempo pra dar uma treinada rápida e tal. Acho que vai ser bom. Valeu?